Que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe e derrame bênçãos sem medidas sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós estamos numa série de mensagens, nos preparando para esta sexta-feira que virá, para uma grande vigília na presença de Deus, onde nós estamos vivendo Josué, capítulo de número 6, não nos tempos de Josué, porque os tempos de Josué já passaram, mas para os nossos dias de agora. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu não vim à toa e em vão à tua casa nesta noite. Eu te peço, usa, Senhor, o teu servo e fala comigo pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas, laços sejam desfeitos, em nome de Jesus. Faz a tua oração, Pai, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. No livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Vamos ler mais uma vez. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Preste bem atenção em nome de Jesus. Nós vamos rever matérias, vamos rever o que Deus já nos ensinou e vamos entrarmos em matéria nova. Então aqui no versículo de número 1, o que o Senhor já nos ensinou. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo que não era Israel que estava com medo de Jericó, era Jericó que estava com medo de Israel. Com isso nós aprendemos que muitas são das pessoas que inverteram seus valores. Muitas são das pessoas que infelizmente hoje, por conta de não entender a palavra de Deus, vivem meio tomados de medo. Veja que a Bíblia está dizendo que não era Israel que estava apavorada em relação a Jericó, era Jericó com medo de Israel. Por que eu estou dizendo isto? Porque parece que hoje, os dias de hoje, as coisas são diferentes. Basta alguns cristãos ficarem sabendo que estão sendo perseguidos, que logo são tomados pelo medo. Basta ficar sabendo que onde trabalham, tem aqueles fulanos, cicranos, beltranos, que mexem com algumas coisinhas, que logo também o cristão começa a ficar com medo. Veja que muitos parecem ainda não entender que maior é o que está nele do que o que está no mundo. E são tomados de receios, medos, inquietações, que infelizmente não lhes tira a fé, mas turba a sua fé. Por conta de quê? Porque muitos são dos que infelizmente estão deixando de ter a sua fé genuína. O que significa a fé genuína? Preste atenção. Todos nós já tivemos em nosso coração, no começo da minha, da sua, da nossa caminhada. A fé genuína era aquela fé do começo que nada, absolutamente nada, era maior do que o teu Deus. Eu sei que você pode me dizer assim: mas ainda hoje nada é maior do que o meu Deus. Amém. Só que muitos, por conta do tempo, têm andado mais pelo que vê, muito mais pelo que pega, muito mais pelo que sente, do que propriamente pelo que crê. Muitas são as pessoas que hoje não andam mais por fé, andam por vista. Quando você começa a andar por vista, você começa a perder essa fé genuína. Já não é aquela fé de quem não precisa de chão para pisar, para andar.
como no começo você era. Veja que no começo da sua caminhada, você não temia nada e ninguém. Quando eu digo ninguém, eu não trato de pessoas em si, porque você sabe que a sua luta não é mais contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade. Hoje você não perde tempo lutando contra pessoas. Hoje você não perde tempo lutando contra a natureza de pessoas. Hoje a sua luta, você sabe disso, que é contra principados, potestades e contra as hostes espirituais da maldade. Mas por outra contrapartida, você perdeu aquela fé genuína. Você perdeu aquela fé em que você não precisava ver para crer. Você não precisava tocar para acreditar. Você não precisava sentir para confiar. Pelo contrário, se a palavra de Deus em uma pregação, em uma mensagem, lhe dissesse da seguinte forma: de repente você está aqui na igreja, você é um novo convertido, você está verde no sentido da fé, e aí a pregação vem no seu coração, você está passando por um aperto, por uma dificuldade, seja em que área que for, e o pregador não sabe de nada, e de repente o Espírito Santo lhe dizia da seguinte forma: entra nos teus aposentos, busca o teu pai que vê e ouve em secreto, e ele te responderá publicamente. Ora, você ao tomar desta palavra no começo da sua caminhada, você do tomar desta palavra era o suficiente. Você não via a hora chegar em casa, você não via a hora entrar nos seus aposentos e fechar a sua porta e colocar em prática o que você tinha ouvido. E podia acontecer o que acontecesse, nada impedia de você viver essa fé. Porém, infelizmente, aconteceu e tem acontecido a pior coisa na vida de um crente. E o que é, pastor, o que pode acontecer que é tão ruim na vida de um cristão? Infelizmente, por conta do tempo, não simplesmente por conta dos acontecimentos em si, mas por conta do tempo, através dos acontecimentos, infelizmente muitos foram se tornando crentes velhos. E é isso que hoje muitos dentro da igreja têm se tornado. Muitos, infelizmente, têm se tornado como odres velhos, como roupas novas ou roupas velhas que não pode receber remendo novo, porque ambos com certeza se quebrariam. Então veja que o problema de muitos não receberem os seus milagres está justamente por conta disso. Por conta de quê? Por conta de terem perdido essa fé genuína. A fé de que você não precisa ver para crer. A fé de que você não precisa tocar para acreditar. Aquela fé que você tinha no começo, que se alguém chegasse para você e dissesse: olha, se eu fosse você, tinha cuidado, você logo diria no começo da sua fé: ora, o Deus que eu sirvo é maior. Hoje não. Hoje você se abala, hoje você se entristece, hoje você logo se desmotiva, e só depois então é que você decide buscar a Deus. Por isso que é importante que nós entendamos, e que nesse versículo 1, a Bíblia diz aqui, que não era Israel que estava com medo de Jericó, era Jericó que estava com medo de Israel. Mas nem sempre foi assim. Preste bem atenção, nem sempre foi assim. Se você voltar os acontecimentos bíblicos, você vai ver que antes destes que cercavam a Jericó, haviam seus pais. Agora preste atenção e olhe para cá, por favor. Nem sempre foi assim, porque se você voltar a alguns acontecimentos bíblicos, você vai perceber que antes desses que estavam ao redor de Jericó, antes haviam seus pais, e os seus pais não creram quando era para crer. Ao invés deles se posicionarem com fé no campo de batalha e acreditarem que Deus poderia dar a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, foi o inverso. A Bíblia diz que eles chegaram a uma situação tamanha que foram tomados com muito medo. Medo que chegaram a infamar a terra, dizer que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, mas eles eram como gafanhotos e não podiam ocupar aquela terra. Em outras palavras,
desmereceram-se a si mesmos diante daquilo que Deus queria abençoá-los. Passaram-se anos e anos e anos, no total de 40 anos. Todos esses que não creram morreram no deserto. Agora estão os filhos dos que morreram no deserto, e eles estão diante da muralha, no tudo ou nada. Eles poderiam fazer a mesma coisa de seus pais: não crer, não acreditar, porque os pais desses que estavam ao redor da muralha, agora, outrora, não tinham acreditado, quando o próprio Deus disse para eles: ei, eu tenho dado todas essas planícies, todas essas terras e todos os seus valorosos nas palmas das mãos de vocês. Mas eles não creram, e agora estão os filhos, e eles estão ali no tudo ou nada. Porém eles aprenderam a lição. Eles aprenderam, que lição eles aprenderam? Que quem tem fé em Deus não pode ter fé só no que pega, não pode ter fé só no que vê ou no que sente, mas principalmente tem que ter fé naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. Por isso que a Bíblia diz que Jericó está apavorada, está assustada. Assustada por quê? Porque esses não estavam se intimidando, esses não estavam se acovardando, esses não estavam se deixando abater, pelo contrário, estavam crendo. E olha o que ele diz no versículo de número 2: então disse o Senhor a Josué. E o que foi que ele disse a Josué? Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Preste bem atenção em nome de Jesus. Como Deus pode falar da forma que está falando, se as muralhas ainda estão de pé? Porque você sabe que eles precisavam dar 7 voltas ao redor da muralha, e na 7ª volta mais 7 voltas. Eles precisavam tocar ainda as buzinas, e eles precisavam gritar em alto bom som para as muralhas caírem por terra. Eles não tinham feito nada disso ainda. Deus os tinha instruído, Deus tinha dito para eles o que eles teriam que fazer para as muralhas caírem por terra. Mas antes deles terem feito o que era para fazer, antes mesmo das muralhas virem ao chão, Deus diz para eles: olha, eu quero que você olhe, eu quero que você atente, porque eu tenho dado esta cidade na palma das mãos de vocês. Você sabe o que é interessante? É que quando você ler a Bíblia Sagrada, e nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus de fé, por isso que a única moeda que Deus requer para responder-nos é por meio da fé. Sabemos muito bem que o Deus que nós servimos, Ele primeiro termina para depois nós começarmos. O que é interessante é que você veja que Deus não está dizendo: quem sabe, talvez, de repente possa ser que eu consiga dar essa terra para vocês. Não, Deus não está se importando contra quem Ele vai lutar. Deus não está se deixando levar pela largura, pela altura da muralha. E o que Ele diz para Josué e para toda Israel é justamente isso: olha, porque eu tenho dado, eu já dei a vitória a vocês, muito antes de vocês a receberem. Em outras palavras, Deus já estava dizendo o que havia de acontecer se eles obedecessem à palavra de Deus. É interessante nós entendermos isso por conta de quê? Porque até hoje é assim. Até hoje é assim. Deus, Ele não trabalha na interrogação. Deus, Ele trabalha na confirmação, na afirmação. Por exemplo, onde você colocar a planta dos teus pés, eu terei abençoado. Veja que Deus não está perguntando quem está ao lado, na direita, na esquerda, qual é o território, onde é o lugar. Não, Deus diz: se vocês colocarem a planta de seus pés, eu terei abençoado. Eu não vou abençoar, eu já abençoei. Veja que Ele diz: o teu inimigo até por um caminho pode vir contra ti, mas por 7 ele vai fugir diante de ti. Ele sempre dá a conclusão,
ele sempre dá a conclusão. Quando você ora, você diz assim, está escrito na Bíblia: aquele que pede, dependendo do que pede, pode ser que receba. Amém? Não, ele diz: aquele que pede, recebe. Ele sempre trabalha de forma afirmativa. Ele não tem uma interrogação de que, quem sabe, dependendo do que você vai pedir, do tamanho que você vai pedir. Não, Deus já tem o que você precisa antes de lhe pedir. Por isso que ele está dizendo: olha, vê, observa, atenta, que eu já tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Em outras palavras, Deus deu-te capacidade, para a glória de Deus, não somente ocupar território, mas também, no nome de Jesus, vencer os que ali estiverem, sendo que, você sabe muito bem, no mundo espiritual. Versículo de número 3, matéria nova a partir de agora. Versículo 3: vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Versículo 4: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Versículo 5: e será que, acontecerá que, em outras palavras, se vocês seguirem as primeiras instruções, se vocês fizerem as primeiras coisas, por mais louca e insensata que seja, então, o versículo que nós estamos lendo está dependendo da obediência dos versículos anteriores. É isso que você precisa entender no seu coração. E aí nós entendermos isso hoje. Porque no versículo de número 5 diz: e será que, acontecerá que. Então de repente você diz assim: como eu quero que as muralhas venham ao chão. Preste atenção, por favor. Olhe para cá agora. Talvez você diga assim: como eu quero que as muralhas venham ao chão. Primeiro você tem que entender que não são suas muralhas, porque se fossem suas muralhas, então seria você mesmo que estaria levantando obstáculos para si mesmo. E eu tenho certeza que você jamais levantaria obstáculos para si mesmos. Eu tenho certeza disso. Você jamais iria querer um emprego em que lá dentro houvesse pessoas que vierem a se opor ao seu crescimento. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você jamais iria ocupar um cargo simplesmente pelo fato de ocupar, porque nele você teria dificuldades. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você jamais se mudaria de casa, jamais se mudaria de bairro, porque o bairro ao qual você estaria querendo se mudar, a casa ao qual você estava querendo se mudar, lá quando você chegasse, você também teria dificuldade. Eu tenho certeza que você jamais pensou de se casar com uma pessoa e essa pessoa depois lhe dá dor de cabeça. Então você precisa entender isto. Muitas são as pessoas que embutiram nas suas próprias mentes que são suas muralhas, que são muralhas suas. Não, meu irmão, em nome de Jesus, atente para isso, pelo amor de Deus. Atente para isso, porque não são suas muralhas. Você não iria levantar obstáculo para você mesmo. Por que eu estou dizendo você não levantaria obstáculos para você mesmo? Porque você tem que entender que essas muralhas de Jericó estavam ali, não foi porque Israel a levantou, não foi porque Israel a colocou de pé, não foi porque foi Deus quem foi lá e a colocou para dificultar a trajetória de Israel. Não,
Na verdade, você sabe muito bem que o início do começo, do princípio, para ocupar a terra, que o próprio Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó, que se opõe a ele começar a ocupar as terras, era aquela muralha. Se eles não derrubam aquelas muralhas, se eles não vencem aquelas muralhas, eles ficariam ali mesmo. Existem áreas da minha vida, existem áreas da sua vida, que você precisa entender isto. Nós como pais, preste atenção por favor, preste atenção em nome de Jesus. Nós como pais, por que é tão difícil formar o primeiro filho, e não é tão difícil formar o segundo, terceiro e quarto filho? Por que é tão difícil você adquirir a primeira casa, sua casa? Por que é tão difícil adquirir o primeiro carro? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil conseguir converter o primeiro da família? Porque quando você assim consegue, você quebrando aquela muralha que se opõe a você, para que você não passasse, para que você não atravessasse, para que você não chegasse a uma mudança de estação de vida, para que você não conseguisse a sua vitória, para que você não pudesse desfrutar do seu momento. Você tem que entender isto, em nome de Jesus de Nazaré. Por que foi tão difícil? Vamos para a Bíblia, olha para cá. Por que foi tão difícil para Davi sentar-se no trono de Israel? E por que não foi tão difícil para Salomão? E nem para nenhum outro rei que vieram da descendência de Davi? Porque se você me perguntar, biblicamente falando, para quem foi mais difícil? Para quem foi mais difícil ocupar o trono de Israel? Davi ou para Salomão? Meu Deus, todo mundo sabe, foi para Davi. Foi para Davi. Passo que não foi tão difícil para Saul, que todos nós sabemos que Saul foi um achado, Davi foi um chamado. Você precisa entender isto. Existem áreas da sua vida que você não pode desistir. Existem áreas da sua vida que implica não somente a você, mas implica você e toda a sua família, e toda a sua casa. Escute-me pelo amor de Deus, porque isso aqui é muito sério. Existem áreas da sua vida que são muralhas que estão diante de você. Não foi você que colocou-as lá, não foi você que as construiu, não foi Deus as que fez e deixou lá, não. São obstáculos, são dificuldades, são barreiras, são problemas que você às vezes, se não vigiar, se não as vencer, mas sempre vir e volta, ficar desistindo e as mantendo de pé, como muitas vezes você as tem mantido em relação a guerras espirituais, e elas continuam permanecendo. Logo depois virão seus filhos, e os seus filhos enfrentarão as mesmas dificuldades que você enfrentou, mas que você não as venceu. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Talvez você ainda não percebeu, mas você tem uma natureza difícil de lidar. Ah, pastor, eu tenho mesmo. Pensa numa pessoa difícil de se lidar, sou eu. Não é fácil. Pois é. E de repente, os teus filhos estão assistindo tudo isso. Os seus filhos estão vendo qual é o seu comportamento, a maneira de você lidar com certas situações dentro da sua casa, com circunstâncias dentro da sua casa, problemas que se levantam, que são como muralhas, que parecem ser intransponíveis para você, e eles estão te assistindo, eles estão te observando, eles estão olhando para você. E se você não se sobressair bem, e se você não demonstrar diante deles confiança no Senhor a quem eles veem que vocês servem, no dia deles, que eles enfrentarem as mesmas lutas, aí eu lhe faço uma pergunta: que exemplo eles seguirão? Quais serão os modelos que eles terão visto durante toda a vida deles? Os que mais perto deles estavam, vocês, eu e nós.
Você precisa entender isso, é muito sério isso que Deus está falando com você. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode, diante dessa situação, esmorecer. Você precisa vencer não só por você. Você precisa vencer por você e você precisa vencer também pelos da sua casa. Por isso que Davi não vai desistir. Por isso que Davi ele vai ter de enfrentar o urso e enfrentar o leão. Por isso que Davi vai ter de enfrentar a Golias. Por isso que Davi vai ter de passar pelo que passou. E quando tendo ele passado e ocupado o seu trono, no sentido de que Deus o colocou ali, e tendo vencido as barreiras que se levantaram contra ele, as muralhas que se levantaram contra ele, logo depois teve o seu sucessor chamado Salomão, o qual o único pedido que Salomão fez, que Davi fez a Salomão, foi este: procura conhecer o Deus de teus pais e serve-o com coração íntegro. E aí nós sabemos muito bem que Salomão veio sem ter feito sacrifício nenhum e sentou-se no trono. Eu quero que você atente para isso, porque a Bíblia Sagrada está dizendo: olha, porque eu tenho lhe dado a Jericó, eu tenho lhe dado os seus valorosos e os seus valentes dentro desta cidade. E aí de repente o próprio Deus vai dizer para eles: mas eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês peguem chifres de carneiro, 7 no total, e eu quero que vocês então, logo tendo pego, vocês se coloquem diante da arca da aliança que representava a presença de Deus, e hoje você é essa arca de Deus, que Deus está dentro de você. E eu quero que logo depois, vocês tendo feito isto, eu quero que vocês deem 7 voltas ao redor da muralha. 7 voltas ao redor da muralha. E eu quero que vocês tendo feito isto, na 7ª volta dê mais 7 voltas. Querido, quando nós lemos isto, nós louvamos a Deus pelas muralhas que caíram. Mas será que se nós estivéssemos lá, nós seguiríamos uma instrução tão louca como esta? Tão insensata como esta? Tão perturbadora no sentido de insano como esta? É isso que eu quero que vocês entendam. Muitos de nós temos nos tornado crentes velhos, porque perdemos essa ingenuidade da fé, de acreditar, de crer que Deus, o Deus que opera pela fé. E não precisa ser aquela fé que você diz: nossa, como eu queria ter esta fé. A fé que você tem, a medida da fé que você tem, é o suficiente para vencer as lutas que se levantam contra você. Porque a Bíblia Sagrada diz que não te sobreviria luta nenhuma além do que tu pudesse suportar. Nunca você vai ter uma luta centímetros acima da sua capacidade de vencê-las, porque senão isso seria muita covardia de Deus. Seria muita covardia Deus permitir que hoje você estivesse aí como nesse seu pensamento, de que nunca passou pelo que passou como está passando agora. E você começa a olhar para o problema de tamanha forma, que você começa a engrandecê-lo. Você começa a dizer: não está vendo, eu não tenho como, não tem jeito. E tudo que você fala é em sentido de derrota. Se você está jantando, sentido de derrota. Você está almoçando, do mesmo jeito. Você está no carro, do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Ei, é isso que eu quero que vocês entendam em nome de Jesus. Irmãos, esse povo aqui está ouvindo o que você está ouvindo. Só que nós sabemos que eles tinham, de forma material, um muro de verdade. Nós não a temos de verdade no sentido palpável, mas temos ela no sentido espiritual. Muralhas essas que o inimigo vira e volta, impede, você bate nela e volta. Você quase dá certo, agora vai, de repente acontece algo, você volta, você retrocede, você recua, você se abate, você se desmotiva, você se desencoraja, você se desestimula. Ei, em nome de Jesus de Nazaré, eu queria que você entendesse que a fé genuína é uma fé que não precisa de explicação.
É uma fé em que você não consegue querer entender, porque por mais que você tente entender, você não vai entender. Você só precisa obedecer. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você só precisa obedecer. Você só precisa obedecer. Em nenhum momento na Bíblia, em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus, um Deus assim como eu sou, assim como você é, de forma natural. Em momento algum da Bíblia. Como pode? O anjo da morte vai passar. Por que não mandar fechar as portas na chave? Era mais fácil. Vocês vão fazer sabe o quê? Vocês vão fechar as portas na chave. Vocês vão colocar as janelas todas fechadas. Pronto. O anjo vai passar e não vai entrar. Mas olha o que é que ele diz: pega o sangue do cordeiro, e eu quero que você venha aspergir nas portas, nos umbrais, e o anjo vai ver e vai passar e não vai entrar. Isso é loucura, mas é Deus em ação. De onde é que já se viu? Depois de muitos anos que a muralha caiu por terra, a Bíblia diz que veio um profeta chamado Eliseu. Todos nós sabemos que depois da vitória e da queda das muralhas, todos nós sabemos que Josué amaldiçoou a Jericó e disse: nunca mais ninguém a reedifique, nunca mais ninguém coloque elas de pé. E amaldiçoou a Jericó. E aí a Bíblia diz que depois de muitos anos veio um homem chamado Eliseu. E o que é interessante é que a Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam morando em Jericó. Os filhos dos profetas estavam morando ali. E a Bíblia diz que a terra estava improdutiva. E a Bíblia Sagrada diz que as águas estavam amargas. Tudo que eles plantavam e jogavam da água, matava a semente. Até que então chegaram para o profeta Eliseu. Terra improdutiva, águas amargas. E disseram para ele: olha, vês que a terra é boa. Pode ler, está na Bíblia. Vês que a terra é boa. Tem gente que tem o maldito costume de amaldiçoar aonde trabalha, amaldiçoar com que trabalha. Isso não dá em nada. Aqui onde eu estou não vai virar coisa alguma. Como é que você, pelo amor de Deus, abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo? Me diga como é que Deus vai lhe responder. Porque se você abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo, eu lhe pergunto: o que você quer que Deus faça então? Veja que a terra era improdutiva, as águas eram amargas. Porém a Bíblia diz que eles chegaram e disseram para o profeta: vês que a terra é boa. Eles passaram para o profeta positividade e não negatividade. O que você passa para as pessoas que trabalham com você, ou com quem você trabalha, ou para as pessoas com quem você mora? E aí logo depois eles disseram: porém as águas são amargas. Em outras palavras, nós temos aí um probleminha, mas não é um problemão não, dá para ser resolvido. E o que foi que Eliseu falou para os filhos dos profetas? Trazei-me uma salva de sal nova. Sal? Ele vai fazer o que? Comida? É almoço? Jantar? O que é que ele vai fazer? Talvez alguns, porque com certeza, porque quando nós lemos é um resumo, com certeza alguns devem terem cutucado e dizer: rapaz, você está doido? Salva de sal. A gente diz que a terra é improdutiva, a gente diz que as águas são amargas, e ele vai nos pedir para trazer sal. Isso é louco, você não está vendo que isso não existe? Porém sempre tem os que obedecem à palavra da fé. Eles foram, trouxeram-lhe sal na salva nova. A Bíblia diz que ele foi à nascente das águas, pegou o sal, jogou sobre as águas, jogou sobre a terra, e a Bíblia diz que as águas se tornaram potáveis e a terra produtiva. Irmãos, isso é loucura, meus irmãos, é loucura. Eu queria que você acordasse em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo de crente você tem, mas está mais do que na hora de você se conscientizar que não são os problemas que estão matando você,
Não é um simples tempo de crente que você tem que estar lhe desanimando. Eu sei que já teve muitos acontecimentos que te sobreveio. Eu sei que quando nós aceitamos a Cristo, se possível fosse, nós converteríamos a nossa família no estralar de dedo. Esquecemos o tipo de luta que Deus teve para nos converter e queremos que o marido se converta da noite para o dia. Tudo bem, eu sei que talvez você diga, não, da noite para o dia não, mas eu já estou nessa luta, já está com muitos anos, mas também muitos anos Deus passou lutando para te converter. É porque nós é que achamos que foi fácil nós estarmos sentados no banco duro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, porque já chegamos o nosso dia, porque para a glória de Deus já aceitamos a Cristo, e agora nós provamos do alimento saudável da palavra, e queremos que o da nossa casa também logo prove, para que possa viver a fé genuína. O que é interessante, que eu sei que no começo, quando nos convertemos, eu sei que para a glória de Deus, nos convertemos e estávamos tomados pela fé. Queríamos que tantas coisas boas acontecessem, mas muitos acontecimentos ruins logo sobrevieram. E esses acontecimentos ruins vão como que tornando-nos como um baque para nós. E aí você pode assistir uma das primeiras mensagens, você vai ver que eu venho falando de vários baques que aconteceram quando nós nos convertemos. Como por exemplo, você não esperava que, tendo você aceitado Jesus, os da sua própria casa viessem a se opor a você. Se opor literalmente para que você não viesse de forma alguma para a casa de Deus. E tantas coisas mais que você pode assistir lá. Porém, o que eu quero que você entenda é que Deus está nos chamando a voltarmos a uma fé genuína. Deus está lhe chamando. Ei, você está me ouvindo? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Deus está pedindo para você, ei, volte à fé genuína. Volte àquela fé da inocência que você tinha. Me perdoe, mas muitos de vocês tinham muito mais ousadia quando estavam no mundo, quando agora servindo a Deus. Você se preocupava muito menos em ganhar dinheiro do que você se preocupa agora servindo a Deus. Quando eu digo nesse sentido, eu lhe explico. Você não tinha receio do quanto gastaria, porque você abria sua boca e disse, besteira. Quando a gente morrer não leva nada mesmo. E outra coisa, Deus vai mandar. E era você ali com 1 litro de rum, de vodka, cigarro na mão, a latinha de cerveja na outra, e etc. Hoje não. Cadê essa fé? Está dentro de você. Ela está dentro de você, literalmente dentro de você. Essa confiança que você tinha antes mesmo de conhecer a Deus. Você acreditava, você cria. Mulher do céu, rapaz, pelo amor de Deus, fiquei sabendo que fulano, Deus guarda, Deus protege, Deus defende. Não, Deus vai me ajudar. Não, Deus vai me dar força. E aí você era aquela fé que podia se dizer que é como que conhecesse o Deus que você conhece hoje. Você acreditava antes de ver. Você já celebrava antes de receber. E você verdadeiramente já se via desfrutando antes de chegar. Cadê essa fé? Cadê essa certeza? Cadê essa confiança em que a Bíblia Sagrada diz que aquele que pede recebe, aquele que busca acha? Hoje você me perdoe, hoje a situação parece que é como se você não tivesse um Deus a quem você realmente servisse. Porque Deus está dizendo, vamos dar 7 voltas, vamos fazer uma loucura, e eles vão fazer sim, aprenderam a lição. Mas eles aprenderam a lição, lembrando-se de seus pais, que não acreditaram quando Deus tinha dito, eu vou dar esta terra, eu vou dar todos os que nelas estiverem, e essa terra será de vocês. Eles não creram.
Eles não acreditaram. Será que, me perdoe, com todo respeito, está repreendido o que eu vou dizer em nome de Jesus? Será que nós temos que sofrermos muito para que os nossos filhos, eles não tenham que lá no futuro, de repente dizer assim, espera ainda, negativo, meus pais sofreram porque não creram, porque não acreditaram, porque não confiaram? Não. Nós não podemos sermos esse mau exemplo, não. Nós não podemos sermos esse mau exemplo. O exemplo que você tem que ser para os seus filhos, o exemplo que você tem que ser para o seu marido, o exemplo que você tem que ser para a sua esposa, para os da sua casa. Mesmo que hoje a condição em que eles se encontram é de que eles não creem, não acreditam, não confiem, é que você verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, por mais louco que seja, por mais insensato que seja, mas se Deus disse, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E aí ele está dizendo, versículo 5, e será que, se vocês cumprirem as condições mais loucas que acabaram de ouvir, e será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz do seu zunido, todo o povo gritará com grande brado. Todo o povo gritará com grande brado. E o muro da cidade cairá abaixo. Olhe para cá, por favor, eu já encerro. Em nome de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir expressar para vocês. Eu não sei. Mas quando eu estava no monte, orando ao Senhor, e esses ensinamentos estão vindo como resposta das orações do monte. Vocês sabem disso, eu falei aqui domingo. E falei sexta-feira passada também. E quando várias perguntas eu fiz ao Senhor, o que Deus no meu coração pôs-me foi justamente o que Ele está falando com você. O problema é que o meu povo tem se tornado crente velhos. Eles não parecem mais quererem andar naquela fé genuína, naquela fé inocente, em que antes eles acreditavam em o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eles já não acreditam mais nisso, porque eles já sabem esse versículo de cor e decorado, então já parece não surtir mais efeito, sendo que eles esqueceram que a minha palavra se renova todas as manhãs. E a segunda resposta foi justamente essa: eles têm se tornado crentes velhos, por conta de que eles têm perdido esta fé genuína, essa fé inocente, de que não precisa se ver para crer, e nem tocar, e nem sentir para acreditar. E por conta disso, muitos estão com um grito preso na garganta. E então eu disse assim, irmã Ângela, mas Senhor, como assim um grito preso na garganta? Sim, eu perguntei, como assim um grito preso na garganta? Eu não estou entendendo. Foi quando ele então me disse, vá para Josué 6, eu vou lhe mostrar. Dá para você imaginar, preste atenção, eu vou encerrar. Dá para você imaginar, você pode ler a Bíblia, você vai ver que eu estou falando a verdade. Irmãos, por conta da incredulidade dos pais, este povo andou em ciclo 40 anos no deserto. Irmão, você sabe, pelo amor de Deus, olhe para mim, porque se o meu amigo Espírito Santo não conseguir levar você a entender o que eu estou tentando passar para você, então eu falhei. Não como aceitação, mas tem que criar uma revolta dentro de você, porque aceitar por aceitar, você já tem aceitado muita coisa. Você tem sido muito passivo em certas situações da sua vida, quando na verdade era para você ter chutado o pau da barraca.
Eu não estou dizendo para você chegar em casa brigar com ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou mandando você fechar a cara para quem quer que seja e nem ser grosseiro com ninguém. Não é isso. Mas você sabe o que é a pessoa passar 40 anos lutando por algo, e esse algo, quando está para acontecer, de repente, é como que se a coisa começasse a desandar, e você fica só de ver de longe ou sentir o sabor, mas não consegue provar. Porque a Bíblia Sagrada diz que eles ficaram em círculo 40 anos no deserto. Meu irmão, é só botar a cabeça para funcionar, andar 40 anos no mesmo lugar e não conseguir chegar diante dessa muralha. Por que isso acontecia? Se você andar 40 anos só andando, depois de 40 anos você vai ter até o nome das ruas de Juazeiro de Coi decorado. Cada pedra, cada buraco. Pintaram aquela casa. Como é que tu sabe? Porque há 25 anos atrás eu passei por aqui, ela era de outra cor. E quantas vezes tu passou por essa rua? Já vai com 28 anos que eu passo pela mesma. Sabe o que é passar 40 anos da sua vida? Eles chegavam em frente à cidade de Jericó, mas quando lá chegava, é como se uma venda viesse em seus olhos. De repente eles voltavam tudo de novo. Voltavam tudo de novo. Meu Deus, você se prepara, vou comprar meu carro. Se prepara 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, juntando, sacrificando. Se sacrificou, juntou. Quando de repente acontece algo, e aí fica naquele pensamento de aceitação. Vai-se os anéis, fica-se os dedos, né? Pior fosse, se pior seria. Que é uma forma de você meio que massagear, sabe, aquele sentimento, para que você não se sinta tão mal diante, entre aspas, do aparente fracasso. Porque fracasso não é fracasso, é um aparente fracasso. E agora de repente você começa a pensar comigo, porque são quantos e quantos anos você não, agora vai, não, agora ele disse que vai deixar de beber, depois desse vexame que ele fez, esculhambou todo mundo, olha, foi um barraco só, não, agora vai dar certo, agora a coisa anda. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, de repente a coisa desanda de novo. E aquele grito preso na garganta. Sabe aquele grito preso na garganta? Dá para você imaginar isso? De repente você é aquela pessoa que sempre sonhou em ver uma pessoa, que seja a pessoa qual for da sua família, e de repente você está, agora vai, de repente desanda tudo. 40 anos eles rodando em ciclo no deserto. Rodando em ciclo no deserto. E Deus diz para eles o seguinte: vocês não vão precisar de dinamite, enxada, vocês não vão precisar de nada disso. Quantas vezes vocês passaram em frente a essa cidade? Isso, Senhor, se nós contarmos no mínimo 40 vezes, isso dizendo que passamos uma vez por ano só, 40 vezes. Quantas vezes vocês olharam para essa cidade e ficaram revoltados com vocês mesmos, porque elas estavam se opondo à travessia de vocês? 40 vezes, e muito, viu, Senhor? Quem está recebendo, entendendo aqui? Certo. E eu pergunto para vocês: o que vocês gostariam de fazer? Bem, o que eu gostaria de fazer é derrubar essa muralha, mas nós não podemos derrubá-la. Tudo bem, ok, mas eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês venham verdadeiramente, eu quero que vocês tirem de dentro de vocês o grito que vocês mantêm preso durante esses 40 anos. Não é do ato de conseguir, porque conseguir já é de vitória conquistada. Aqui as muralhas ainda estariam de pé.
quando eles começassem a gritar. Vocês estão entendendo? Aqui, quando eles começassem a gritar, as muralhas ainda estariam de pé. As muralhas não teriam caído ainda não. Eles iriam começar a tocar as buzinas de carneiro, os chifres de carneiro, e eles iriam começar a gritar, e as muralhas estariam ainda de pé. Então, que na verdade o que Deus está querendo dizer era o seguinte: Israel, vocês estão felizes, chateados? Como é que vocês estão? Com raiva. Senhor, nós estamos com uma raiva que o Senhor não tem ideia, porque passar 40 anos rodando em ciclo no deserto não é brincadeira não, Senhor. É mesmo? E o que é que vocês acham de colocar isso para fora? Eu acho ótimo. Eu acho isso maravilhoso. Pois a hora é esta. O momento é esse. E a oportunidade é agora. Por isso que eu estou chamando vocês para nessa sexta-feira não ficarem em casa, mas estarem aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estarem aqui. Nós vamos começar a nossa vigília 10h15 e 10h20. Se nós já tivermos um bom povo 10 da noite, nós já começamos 10. Mas o horário mesmo, 10h15 e 10h20, nós vamos começar a vigília. Não deixe para chegar 11 horas, 11h30 da noite não. Porque se Deus está nos dando essa direção do improvável, quantas e quantas sextas-feiras você não fica em casa dormindo? Ou assistindo Netflix ou série? Ou quantas vezes você não continua nas sextas-feiras fazendo sempre a mesma coisa? Deus está te chamando para fazer o diferente. Deus está te chamando para fazer o diferente. E quando for 1h da manhã, nem se preocupe, 1h da manhã, eu vou estar dizendo: vá porque o Senhor é contigo. Vá porque o Senhor é o teu Deus. Ele te viu, te ouviu e te respondeu. Há quantos anos esse grito está preso aí dentro de você? Mas não é um grito só de vitória, mas é um grito de revolta. Porque já imaginou? Não sei se eu estou conseguindo transmitir isso para vocês, mas para pensar. 40 anos, meu irmão. 40 anos em querer ver aquelas muralhas caírem no chão. Não é 40 dias. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Você que trouxe, que Deus abençoe sua vida e tenha falado forte ao seu coração. Se você sentir no seu coração de ofertar ou dizimar nesse ministério, eu vou deixar para você aí a chave Pix. Seja fiel a Deus em nome de Jesus.